nosso Gustavo Ramos Melo, de Pindamonhangaba, querido trabalhador da Seara, e estará nos brindando com os seus estudos e as reflexões que nos cabem, que nos auxiliam com certeza demais. E nós queríamos já de antemão avisá-los que ao término da palestra, logo que ela se encerrar, nós realizaremos a fluidoterapia chamado passe coletivo, onde os médiuns, os passistas, ficarão no fundo da sala fazendo a imposição de mãos e irradiando. Nós não vamos adotar o critério que normalmente nós adotamos durante as segundas-feiras, que é a fluidoterapia individualizada, né? Os passistas entram nas fileiras. Hoje nós faremos a fluidoterapia conjunta. E já aproveito para esclarecê-los que ao término da fluidoterapia nós estaremos nos confraternizando aqui no salão do refeitório, aqui do lado do salão de palestras, para um chazinho fraterno, a fim de trocarmos as impressões, as sensibilidades e as oportunidades fraternas que nos aproximaram esta noite. Então, queríamos agradecer a presença de todos, ao nosso querido Gustavo, que nos atendeu prontamente pelo convite de estar aqui conosco esta noite. Pedimos que Jesus esteja com todos nós, nos abra as perspectivas para as reflexões necessárias que nos cabe a cada um de nós para o nosso processo de transformação e evolução, que depende exclusivamente de cada um. Então, gratos pela oportunidade e pedindo sempre que os prepostos amigos, trabalhadores da luz, já nos possam envolver e nos permitir que sejamos capazes de entronizar todas as propostas trazidas esta noite. Grato, Senhor, iniciamos os trabalhos desta noite. Se conosco, Senhor. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente e rever amigos. O Carlinhos eu conheci na adolescência e é um time que está firme, né? O João Luiz lá de Cachoeira, o Sérgio de Taubaté, o Carlinhos de Caçapava, aqueles adolescentes que faziam os encontros de dirigente de mocidade. Hoje ele me apresenta a neta e quase que eu trouxe meu neto para vir comigo. Fico feliz por isso, Carlinhos. Uma jornada que eu tive o prazer de ombrear com você, nesse ideal maravilhoso que é a doutrina espírita, e nos fazer, então, trabalhadores. E fico feliz de estar aqui com uma proposta de reflexões, na qual eu remito os pensamentos nossos de início ao século XIX, onde nós vamos encontrar o grande romancista Victor Hugo. Época difícil, conturbada, pós-Revolução Francesa, Segunda Revolução, Guerra da Prússia com a Áustria, as comunas, mas Victor Hugo, naquele período, ele é exilado como republicano, com as críticas que fazia à família de Bourbon. Ele passa um período na Bélgica e depois Victor Hugo ele se transfere para uma ilha no Canal da Mancha, a ilha de Guernesey, e por lá ele fica 17 anos. Victor Hugo, já um ícone, um célebre romancista, escritor, autor dos Miseráveis, do livro Corcunda de Notre Dame, mas naquela ilha de Guernesey, na qual ele havia se instalado em exílio,
ele produziu uma obra muito forte que diz respeito àquela localidade, que o livro se chama Os Trabalhadores do Mar. E naquele livro, Victor Hugo, ele faz uma descrição da ilha e se projeta na ilha absorvendo os ensinamentos próprios da cultura local. Conta-nos Victor Hugo, naquela oportunidade, que a ilha ela era composta por diversas penínsulas pequenas que adentravam ao oceano, no Canal da Mancha. Essas penínsulas eram formadas por rochas que, quando a maré estava baixa, elas se salientavam e a população local chamava de bancos. E cada uma tinha uma peculiaridade, um desenho. Quando a maré baixa, percebia-se aquelas rochas que se destacavam pela sua colocação adentrando ao mar. Victor Hugo nos conta que seria tal qual um gigante olhando de cima, visse a forma de um crocodilo, um rabo de crocodilo, ou uma coluna dorsal. E era interessante que algumas rochas, mais à ponta das penínsulas, se destacavam pela majestade, pela imponência, que quando a maré subia, ia encobrindo, fazendo sumir, ficando somente aqueles recifes submergidos. É certo que, quando as pessoas percorriam na maré baixa pelas aquelas pedras, elas poderiam chegar àquelas rochas. E uma delas era muito famosa na ilha. Era uma formação rochosa chamada Core de la Bête, ou a cabeça da besta, né? E ela tinha algo muito singular. Na fachada dela virada para o mar, é como se o oceano houvesse talhado, polido ali naquela rocha, durante séculos e milênios, um nicho em forma de uma cadeira. Então as pessoas que caminhavam pelas pedras, elas podiam contornar e percebiam então que era uma verdadeira poltrona, na qual as pessoas subiam, tinha até um degrau. E vejam, sempre é bom desconfiar quando as facilidades se fazem presentes. E a pessoa então se acomodava ali, diante do belo, da natureza, vendo o mar, sentada numa região distante da ilha, e ali admirava. Mas tinha um problema seríssimo. O mar, quando a maré ia subindo silenciosamente. E o incauto que ele ficasse sentado e adormecesse, ficasse em êxtase de admiração, ele era surpreendido com a água batendo aos seus pés. Mas a partir daquele local que a água atingia, dali para frente o mar ficava revolto, bravio. As águas iam tornando-se fortes e era tarde. Se a pessoa ali tivesse ficado admirando, dormisse diante do belo, quando a água chegava aos seus pés, praticamente ele estava condenado. Porque os maiores mergulhadores da época, quando o mar ficava revolto diante daqueles recifes e bancos, nem os melhores nadadores conseguiam naquela oportunidade se safar. Muitos morreram afogados ali. Essa cadeira, ela foi batizada pelos antigos, inclusive os celtas que ali habitaram, como a cadeira de Quidomur. É um termo que não é nem celta, nem francês, mas todo mundo entendeu a tradução do nome da cadeira talhada na pedra. Cadeira de Quidomur significa quem dorme, morre. Esse era o nome da cadeira. De quem dorme, morre. Cadeira de Quidomur. Eu ia pegar uma água. É possível. Eu vou pedir antes que seque a boca de vez. Veja. Quem dorme, morre. Essa lição é muito forte, porque muitas vezes nós reencarnamos com propósitos na vida que nós temos que nos diligenciar e não nos acomodar. Cada qual tem um propósito na vida, mas nós nos distraímos e muito na vida,
tanto os deleites e facilidades, quanto os problemas e as dificuldades. Tudo nos distrai. Nós não conseguimos viver em equilíbrio entre os bons momentos, a maré baixa com a maré alta. Nós sempre nos perturbamos. E quando nos perturbamos, nós... E quando nós nos perturbamos, nós percebemos que nós não caminhamos, nós nos paralisamos. Ou admirando o belo, a vida, os projetos, os sonhos, a família, os descendentes, ou então atemorizados com as dificuldades, mas sempre nós corremos riscos gravíssimos de nos paralisar. Jesus conta-nos, Lucas, no capítulo 22, no versículo 46, que após aquela última ceia em Jerusalém, Jesus se retira e vai para o Monte das Oliveiras. Leva consigo 3 discípulos, João, Tiago e Pedro. E Jesus, ali chegando com os seus apóstolos, ele diz o seguinte: vamos orar. Peço-lhes que orem, mas vigiem para não cair em tentação. Lucas nos conta que Jesus se distancia dos 3 apóstolos, como se fosse uma pedra tirada à distância. A medida foi como uma pedra tirada. Jesus se retira e mais ao longe, em solidão, Jesus se ajoelha e entra em comunhão com Deus. Quando Jesus retorna, encontra os 3 discípulos dormindo. Veja, como é que uma pessoa consegue dormir naquele momento? Como assim dormindo? Acho que todos já conhecem essa passagem evangélica. Mas eu sempre imaginei que literalmente eles dormiram. Mas em razão de sono, tédio, gente, com Jesus, e Jesus pedindo, pede, orai comigo, vamos vigiar. E eles dormem. Mas nós vamos destacar nessa passagem evangélica um detalhe muito importante. Eles não dormiram simplesmente, não se entregaram ao sono simplesmente. Jesus, ao acordá-los, com a seguinte indagação: por que dormis? Uma indagação: por que dormis? E conta-nos Lucas que quando Jesus ali acorda diante dos 3 que estavam dormindo, Lucas diz que eles estavam dormindo de tristeza, não de sono, não de cansaço. O que levou os discípulos, os 3, a dormirem naquele momento no Monte das Oliveiras foi a tristeza. Isso é muito forte, gente. Dormir de tristeza. E nós percebemos que a indagação de Jesus, por que dormis? Então, naquele momento que Jesus havia se despedido deles, prometido o Consolador, havia dito que iriam negá-lo, iriam traí-lo, e Jesus se recolhe levando consigo aqueles 3 que dormiram. Aí dormiram de tristeza. E nós percebemos então que todos nós, muitas vezes na vida, nós temos projetos, temos anseios, desejamos realizar, fazemos promessas de galhardia, de coragem, de combate, de forma íntima, que a nossa promessa é uma promessa constante e eterna, mas nós percebemos que nos perdemos no caminho, sempre nos perdemos patinando diante das nossas próprias dificuldades. É uma luta. Paulo de Tarso, em uma das suas epístolas aos Hebreus, ele diz o seguinte: triste homem que sou, que não faço todo o bem que desejo, mas faço sim todo o mal que não quero. Veja, Paulo, triste homem que sou,
que não faço todo o bem que desejo, mas faço sim todo o mal que não quero. Vejam a luta de Paulo de Tarso. A luta íntima é como se fosse, se nós buscássemos aquela imagem do livro O Médico e o Monstro, né? Que nós temos dentro de nós já temos consciência do certo e queremos assim realizá-lo. Mas nós entramos em embate com o nosso negativo e muitas vezes temos a consciência do bem, mas não agimos de acordo. Nós não temos hoje harmonia, não temos, somos contraditórios daquilo que desejamos e daquilo que realizamos. Nós desejamos a paz, mas vivemos em guerra, até dentro dos nossos próprios lares, quando não em guerra íntima. Então nós não somos coerentes do que desejamos e da forma que agimos. Nós não somos coerentes com a prece que fazemos e com a conduta que mantemos. Mantemos condutas diversas, mas na hora da oração, na hora de aportarmos dentro de um centro espírita, nós não nos modificamos. Mas somos muitas vezes incoerentes, porque aqui dentro não retrata realmente como somos lá fora. Existe um orador do Rio de Niterói, o Eduardo, que fala que no centro espírita nós não fazemos o bem. No centro espírita nós treinamos o bem. O que é um treino? Aqui é fácil ser bom. É um treino. Qualquer beija todo mundo. O à noite é sempre simpático. Os projetos são sempre altruístas. É um treino. E eu achei interessante a proposta dele, dizendo que sempre que nós estamos no centro trabalhando, nós estamos treinando. Ok, pegou o ritmo, pegou a proposta? Tá, agora vai para casa. Bota em prática lá, com aquela educação e simpatia que você depositou no centro. Aqui é treino, aqui é fácil. Difícil é lá fora. Nós não temos coerência. E vejam, olha que interessante. Muitas vezes nós nos escondemos nas nossas deficiências para justificar as nossas imperfeições e as nossas realizações. Somos imperfeitos. Muitas vezes nós não nos sentimos em condições de dar paz em ninguém. Nós queremos ser socorridos pela força dos fluidos magnéticos, espirituais, pela fluidoterapia. Ok. Nós muitas vezes nos limitamos porque ainda temos uma deficiência cognitiva para entender toda a proposta da filosofia espírita. Então queremos nos fazer sempre os eternos alunos, discípulos dos cursos e nunca nós assumimos um protagonismo de realização, porque nós nos achamos aquém das expectativas que o plano espiritual possa ter para os trabalhadores de frente. Mas esquecemos nós que os verdadeiros valores de trabalho não se medem pela perfeição, pelo equilíbrio que possuímos. Muito ao contrário. Faz-se necessário que tenhamos a consciência que a boa vontade, como diz André Luiz no livro Missionários à Luz, Autoritário do Passe, que a boa vontade aqui na Terra pode superar muitas deficiências nossas diante do trabalho que queremos realizar. Eu gostaria de contar uma experiência particular vivenciada na Olimpíada. Não sei se o Carlinhos vai lembrar do Fernando, que era o nosso companheiro de mocidade naquela época. Fernando Pica, o nome dele. Eu era meu companheiro, nós já tínhamos fundado a Mocidade Espírita em Pindamonhangaba, isso em 70 e qualquer coisa. E o Fernando, antes dos 18 anos, ele teve uma insuficiência renal. Naquela época, gente, o tratamento para insuficiência renal, transplante, não é como hoje. Apesar que hoje ainda é difícil. Mas naquela época, tanto a cirurgia quanto os remédios de imunidade era muito complexo. E o Fernando, então, que era um valoroso jovem trabalhador das campanhas Alta de Souza, de fraternidade, ele teve que paralisar o projeto de vida e ir para São Paulo se preparar para o transplante de rim. Ele ficou no Hospital das Clínicas em São Paulo. Naquela época, era comum as pessoas
ser internadas e ficavam 6 meses no ambulatório internado. Era difícil aquele período que ele passou. E nós ainda saíamos um final de semana ou outro e ia para São Paulo fazer visita no hospital para vê-lo. E teve um domingo que eu fui com o pai dele, o Sr. Walter, visitar o Fernando lá em São Paulo no hospital. Eu achei interessante que nós chegamos no hospital, a enfermaria era enorme, cheia de leitos, né? E nós entramos sabendo onde era o leito do Fernando, e estava um leito todo arrumado. Ele ali não estava, o Sr. Walter disse que passou um gelo, né? Era meu filho. Né? E os demais pacientes daquela unidade, reconhecendo o Sr. Walter, percebendo tratar-se do pai do Fernando, falou: vocês estão procurando o menino santo? Mas que menino santo? É o menino santo. É que ele saiu e falou para avisá-lo que ele teve um procedimento a realizar e já volta. Daí, por que menino santo? Daí os próprios pacientes ali falaram que o Fernando, ele estava com aquelas fístulas imensas, já por causa da hemodiálise que ele fazia na época, mas ele era sempre colocado nele a quantidade de medicamento naquelas fístulas que ele tinha no braço. E ele ficava deitado com aquele pedestal, eu acho que é pedestal não, né, que vai pendurando os soros, remédio, aquela confusão toda, e vai entrando tudo na pessoa. E conto que de madrugada o atendimento caía muito, o plantão virava, não tinha um atendimento, muita gente gemendo, muita gente gritando na noite, os enfermeiros não davam atendimento adequado, demorava muito. O Fernando, que é esse jovem santo, ele levantava da cama gemendo, ele pegava o pedestal e ia se arrastando com o pedestal de cama em cama. Ali ele parava o pedestal, fazia a prece e dava um passe em todos os leitos do ambulatório. Ia dando passe. E fazendo a prece, conversando, o ambiente ia mudando, aqueles que estavam revoltosos, gritando, iam se acalmando, o dia ia clareando, depois ele se arrastava até a cama dele e ali ele ficava. O Fernando veio a falecer 32 anos, por causa do rim. Mas vejam, a gente precisa estar com a saúde plena para atender a dor alheia. Se nós temos deficiência ou nos achamos incapazes de algo realizar, percebamos que ao nosso redor há pessoas necessitadas, tanto do lenitivo da alma quanto do corpo. E se nós somos deficientes, não nos percamos, não nos distraiamos diante dos nossos problemas, mas se a gente tiver capacidade de pegar o pedestal, que geralmente o pedestal nosso também é cheio de confusão de fio, atravessando, trazendo-nos os medicamentos que tanto necessitamos, nem que a gente se arraste, sofrendo também, chorando junto, tendo a mesma dor, não importa. A boa vontade é capaz de suprir todas as deficiências. E muitas vezes nós, quando temos um pouco de problemas, ou vários problemas, porque ninguém vive sem problemas, nós nos paralisamos. E a proposta de hoje é essa. Nós percebemos que nós vivemos constantemente entre um surto de alegrias e de decepções que vão se comungando conosco. Isso quando acontece no mesmo dia. A gente tem ímpetos de euforia, depois já tem ímpetos de cólera, ímpetos de tristeza, já tem depressão, já tem estresse, tudo em 24 horas. Antigamente a pessoa entrava num quadro de... Não, hoje não tem quadro de... Hoje são flashes, né? É igual o tempo hoje. Antigamente era bem fácil de analisar as estações e a gente conhecia que cada mês tinha uma peculiaridade. Agosto venta, março chove, faz frio. Hoje não. Hoje são frentes frias. Acabou. Não existe uma estação de nada. É frente fria. Que vem, 7 dias já muda, já quente, já frio, vamos.
E a gente vai ter que se adaptar a isso. E assim somos nós, muitas vezes, num dia, nós temos uma variação emocional inacreditável. O mundo está acelerado, nós vamos nos acelerando. E sem percebermos, nessa tocada, nós paramos de olhar, paramos de ouvir, porque nós estamos na cadeira de todo mundo, paralisados. Nós deixamos de ver o mundo. Ler o mundo, ver o mundo, é algo muito difícil, gente. Eu confesso. Na minha profissão, eu trabalho na área jurídica e também sou professor, tanto no ensino médio como no ensino fundamental. Ninguém mais está prestando atenção ou está se alfabetizando para ler o mundo, ler pessoas. A gente não enxerga, a gente não sente, a gente atropela. Isso é uma letargia moral, emocional, espiritual. Nós vamos entrando em estado de êxtase, mas naquele sentido de nos desapropriar das emoções que o dia nos coloca. A gente é capaz de pedir um café numa padaria e nem olhar no olho daquele funcionário do balcão que está entregando café. Eu sempre falo isso, gente, porque alguns dizem que eu, sendo geminiano, falo muito. Eu acho que é conspiração, não é verdade. Mas é interessante, né? A gente faz muita reunião em São Paulo e em São Paulo é um lugar que as pessoas perdem identidade, você não vê mais ninguém lá, você vê um monte de pessoas. A gente é capaz de passar na Praça da Sé e não ver as famílias que estão dormindo naquela escadaria, crianças não vivendo ali, pessoas desempregadas que estão ali, aquele corre-corre de São Paulo. É interessante. Muitas vezes eu vou numa reunião ali em São Paulo, aqueles prédios Faria Lima, da Paulista, a moça que vem com café toda uniformizada, com aquela roupa própria de serviço, né? De copeira, né? Você pergunta para ela o nome, ela diz, onde que mora? Ah, sabe Taboão da Serra? Sei, então, bem para lá. Sabe Cotia? Sei, então, é bem longe de Cotia. Mora em cada lugar que a gente nunca imaginou. Mas peraí, como é que a senhora vem parar aqui para trabalhar? Ah, não, todo dia eu levanto às 3 da manhã e faço isso, faço aqui para estar aqui às 7. Daí eu saio às 5, chego em casa em torno de 8h30, 9h. Eu tenho um filhinho que eu vim pegar com a minha mãe, eu tenho que preparar a casa, tenho não sei o quê, no dia eu não faço tempo. Você vai escutando Deus, e ela ali sorrindo, te entregando um cafezinho, a gente não enxerga nada, a gente não vê nada. Peço permissão para contar mais um episódio. A gente faz mais de 15 anos um trabalho, entendo que são atendimento fraterno com moradores de rua. E no Natal, lá em Pinda, como Taubaté, o mês de Natal fica muito movimentado, o comércio fica agitado, todo mundo saindo com a família, aquelas luzes. Próximo ao Natal, eu fui à farmácia em Pinda comprar medicamento e na hora de pagar, eu entrei numa fila e a fila era colocada em tal posição que eu enxergava para fora da farmácia, eu não ficava de costas para a rua. Então eu tinha uma visão do centro de Pinda, da praça principal de Pinda, aquela visão. E eu ia na fila para pagar. Demora muito, eu vejo lá na ponta de 2 quadras o seu Lúcio, que eu conhecia como morador de rua. O seu Lúcio é um morador peculiar, porque ele dorme sozinho, ele não se comunica legal, ele é perturbado, ele grunha, né? Ele fala, você não entende. Ele é complicado, é um senhor de barba branca, cabelo branco, e há já alguns anos que a gente está acompanhando, tentando localizar familiares. Mas eu percebi ele vindo, só que ele vinha numa posição meio agitada. Ele saía de uma lixeira, ia para outra, arrancava os lixos, mexia, fuçava, depois ia para outra lixeira na próxima esquina. Eu comecei a ver que ele não estava bem e mexendo nos lixos. E eu parado ali na fila, comecei a perceber, né?
Era um animal humano, um bicho humano, fuçando lixo, num momento que estava um formigueiro de pessoas ali passando por ele e não vendo um ser humano idoso. Impossível, ninguém vê. E quando ele foi vindo, eu falei, agora eu vou pagar ali, não vai dar certo, eu vou pegar ele aqui na farmácia para perguntar o que está acontecendo. E a fila não andava. Daí ele veio no lixo da farmácia, o irmão dele voltou. Daí ele começou a voltar nos mesmos lixos que ele já tinha mexido. Consegui sair da fila da farmácia e correr atrás dele. Seu Lúcio, o que está acontecendo? Ele me olhou e respondeu nitidamente: estou com fome. É isso, gente. É simples assim. Aquele senhor idoso, fuçando lixo ao cachorro, ao indagar, o que acontece? Temos que despertar, gente. Nós não podemos mais ficar querendo estar com Jesus apenas nos momentos de festa, na casa de Pedro, na companhia de Joana de Cusa, de Madalena, dos seus irmãos André. Nós não queremos parar de querer estar com Jesus só nas bodas de Caná, festivo, ou desfrutando da companhia de Marta, Maria e Lázaro. Jesus nos pede a companhia de mim no Gólgota, no Carvalho. E nós temos potencial para isso. Nós podemos realizar isso, desde que nós nos despertemos. Desde que nós nos despertemos. O que é o olhar? Começa com o olhar. Tem um caso em Pinda, aconteceu com um amigo nosso, eu acho que o Carlinhos conhece o Carlos Mesquita, da Transitória. Ele nos conta que ele estava no trânsito em São Paulo, ali no centro de São Paulo, no bairro Chique. Quando eu falo no bairro Chique, é caído para os jardins lá, né? Ele parou num semáforo e à frente dele chamou a atenção que era um caminhão. Sabe aqueles caminhões que eles pegam corrido, carroceria caindo? Um caminhão assim, e dentro na carroceria desse caminhão uma mudança, alguém estava mudando. Mas uma mudança, gente, que era uma coisa precária. Sabe aquela mudança que não é mudança? Jogaram alguma coisa nesse caminho e falam de mudança. Você vê de tudo, pau, tudo quebrado. Você percebe que é um guarda-roupa, você percebe que é uma cama, porque só Deus sabe o que está enfiado naquele caminhão. Uma família muito pobre fazendo uma mudança. Um caminhão mais pobre ainda. O Carlos nos conta que ele parou no semáforo com esse caminhão à frente. E ele prestou atenção que enfiado lá no meio daquela bagunça, um senhor sentado. Um senhor de pele negra, preto. Ele sentado, o Carlos ficou olhando para o caminhão e tentou buscar os olhos daquele senhor. Os farol ainda era demorado, ele parou, fitou aquele senhor e fez uma prece para ele. Ele simplesmente, no carro parado atrás, começou a analisar o tipo de vida, que pessoas são aquelas que estariam envolvidas com aquela mudança, identificou aquele senhor lá que não sabe se é o ajudante do caminhão, se é parente da mobília, não sabe, mas ele fitou o olhar daquele homem de muita dor, aquele homem estava com o olhar parado no ar, e ele fez uma prece. Quando o sinal estava para abrir, o Carlos fala que sente um espírito adentrar ao carro, uma mulher, uma senhora, chorando muito. Aquela senhora entra, e aquele espírito, então, dentro do carro, o Carlos nos conta que ela, então, pega nas mãos dele para agradecer, porque ela era a mãe daquele espírito que estava reencarnado ali na carroceria do caminhão. E a importância daquela prece naquele momento. Vejam, quantos de nós estariam enfiando a mão no cozinho, caso o caminhão leve, porque o caminhão é lento, né? Aqueles caminhões devem se marchar a seco. Você tem que acertar o impasse. Não. Uma mãe veio agradecer pela prece
que o Carlos havia realizado. Percebamos, hoje a proposta é que nós consigamos nos amadurecer diante do trabalho na doutrina espírita. Amadurecer. Se Kardec falava dos 3 ciclos e períodos da doutrina em relação aos espíritas, que os primeiros chegariam como aqueles que conhecem a doutrina espírita e a aceitam, mas apenas os fenômenos mediúnicos, apenas o arcabouço doutrinário da doutrina não se coloca em xeque, mas não deixa de ser apenas um lugar gostoso de ir e livros bons para ler. Kardec fala que é a necessidade que a gente passe a ter mais responsabilidade para identificar o lado moral da doutrina espírita. Mas muitos, ao detectarem que todo esse arcabouço filosófico doutrinário que a doutrina nos oferece tem a finalidade de tornar o homem melhor, muitos utilizam essa informação e essa percepção moral para acreditar aos outros. Nós queremos que os outros se modifiquem. A gente passa a ver as regras de conduta a serem obedecidas pelos outros. E nós levamos muitas vezes a doutrina para que os outros a aceitem e se modifiquem. E muitas vezes nós ainda continuamos indulgentes para conosco mesmo. E Kardec fala que ao final, aqueles que creem verdadeiramente na doutrina serão aqueles que não apenas detectam o lado moral e a importância da moralidade dentro da doutrina, mas aqueles que deixam se preocupar com a transformação alheia e utilizam toda essa proposta de transformação para si mesmo se modificar, se reformar. Por isso que Kardec fala que a verdadeira religião é aquela que mais homens de bem transforma. Essa é a melhor religião do planeta. Que mais homens de bem transforma. Então, a doutrina é a melhor religião de todas. Muitas vezes uma pessoa está na doutrina e não consegue avançar um passo, enquanto que ela em outras seitas, outros credos, pode ter uma entrega evolutiva muito maior. Então perguntaremos, qual a melhor religião para esta pessoa? Aquela que promoveu a sua evolução. Quando perguntaram ao Chico Xavier, qual o seu maior objetivo na vida? Gente, uma pergunta é difícil para o Chico. Chico, isso está no livro Chico de Francisco. Chico, qual é o maior objetivo da sua vida? O Chico simplesmente respondeu: o maior objetivo da minha vida é poder partir daqui um pouquinho melhor do que quando eu cheguei. Esse é o maior objetivo da minha vida. Mas ele conclui: mas eu sei que trata-se de uma empreitada muito difícil, que todo dia eu lutaria para conseguir realizá-la. Isso. Simples assim. Claro que o Chico tudo era tão simples, mas com uma profundidade que nos sacode diante de tais ensinamentos. Meus irmãos, a proposta é essa: respeitemos diante da vida, diante da dor ou diante das frustrações, mas com alegria ou não, saibamos nós as nossas responsabilidades aqui na Terra, para que, quando a maré estiver subindo, nós estejamos devidamente preparados, cônscios, responsáveis e maduros, para, neste momento, não nos desesperarmos, ao contrário, servir. E Jesus nos abençoe.